E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Estamos encerrando hoje o livro de 2 Samuel. Os três últimos capítulos, 22, 23 e 24, abordam um momento bem interessante da história de Davi. O 2 Samuel, capítulo 22, por exemplo, ele assemelha-se assim tremendamente com o Salmo 18. Se você estabelecer o paralelo, você vai ver quão parecido é o conteúdo. Um conteúdo que fala muito sobre gratidão, confiança. Na verdade, é um cântico de gratidão e confiança. Davi olha para trás e percebe a mão de Deus conduzindo a sua vida de um jeito maravilhoso, apesar dos erros cometidos. Davi sempre se levantou sendo sustentado pelo Senhor. E aí vale muito aquela frase: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E você percebe isso de modo muito claro na vida de Davi. O verso 31, por exemplo, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se não fosse o refúgio de Deus, Davi certamente não teria conseguido concluir sua história com eficiência. Você está observando que Davi expressa neste salmo, estou falando de Salmo 18 porque a semelhança é parecidíssima. Você percebe que no 2 Samuel 22, que é muito parecido com o Salmo 18, Davi expressa que a sua justiça o recompensou, mas ele não está se referindo a uma vida imune de pecado, mas a uma vida em que está em constante guerra contra o pecado. E assim é a vida do crente. Nós estamos em constante guerra contra o pecado. A nossa luta deve ser desenvolvida, à semelhança de Davi, com oração e com contrição de coração, ok? Ele observa aqui que ao longo da sua jornada teve que enfrentar muitos inimigos. Ele está se referindo a inimigos estrangeiros, mas principalmente os inimigos do seu próprio povo, em especial Saul e todos da casa de Saul que se levantaram contra ele. Imagina só, como se não bastasse os inimigos de fora, ainda teve que enfrentar os inimigos de dentro, que às vezes são muito mais violentos do que aqueles que estão do lado de fora, machucam muito mais, não é verdade? É tempo de estendermos a mão e sermos solidários uns aos outros, é a conclusão de Davi. É tempo de amar o Senhor e aos nossos semelhantes, é tempo de estarmos firmes na rocha que salva. É assim que ele fala no versículo 47. Tempo de estar firmes na rocha que salva. Chegamos ao capítulo 23 de 2 Samuel e existem pelo menos 4 termos que definem Davi. O termo número 1, filho de Jessé. É assim que o pastor de ovelhas era conhecido antes de receber o chamado de Deus. Quem era Davi? Filho de Jessé. O outro termo que define Davi é o homem que foi exaltado. Neste capítulo encontramos essa definição porque, na verdade, o Senhor reconheceu naquele jovem um garoto de coração humilde, contrito, e o Senhor o exaltou a título de príncipe do seu povo. Você encontra também o termo ungido do Deus de Jacó. Legal isso, né? Ou seja, Davi é uma sequência dos patriarcas, né? Ou seja, citando Jacó, parece que Davi é um processo de continuidade. Amável, suave, salmista de Israel é o quarto termo usado, porque afinal de contas ele é um compositor de muitos hinos, a saber, o livro de Salmos, né? Um dom musical extraordinário, um contexto literário fantástico que está à nossa disposição. Esse era o Davi. Assim como a vida de Davi foi cheia de altos e baixos, nós estamos também no mesmo barco, uma vida cheia de altos, cheia de baixos e tal. E os valentes de Davi tiveram um papel assim preponderante no sucesso deste. Ninguém governa sozinho, ninguém consegue ser bem sucedido sozinho. As pessoas precisam formarem uma equipe de trabalho para o desenvolvimento de uma função com habilidade, com muito sucesso, né? E os valentes de Davi, eles fizeram coisas extraordinárias, atravessaram o exército inimigo para levar água de um poço a Davi, eles foram obedientes a Davi. Os valentes de Davi conseguiram vitórias porque o Senhor efetuava grande livramento. E através desses homens de Deus, o Senhor foi dando forma ao plano da salvação em Cristo Jesus,
que estabeleceu com os fiéis de todos os tempos uma aliança eterna. Então, Davi foi um homem extraordinário, sim, segundo o coração de Deus, mas ele estava sempre cercado de pessoas que podiam ajudá-lo, além daqueles que podiam atrapalhá-lo também. Mas, enfim, é muito bom você estar cercado de pessoas que vão contribuir para o teu desenvolvimento e não simplesmente destruírem você. Você tem prestado bastante atenção nas pessoas que te cercam, tem selecionado aqueles que vão fazer parte do teu círculo de intimidade em termos de amizade? É muito importante. Vamos nos relacionar com todos, mas colocar alguns apenas de confiança no nosso círculo de intimidade. Chegamos ao capítulo 24, último do livro de 2 Samuel, e Samuel ele relata aqui que neste momento Davi ele dá um escorregão, assim, um vacilo, porque ele por algum motivo começou a querer exibir uma conquista, contar vantagem. E este último capítulo nós vamos terminar assim de um jeito esquisito, aparentemente, porque um morticínio sem precedentes, 70 mil homens mortos em Israel, de acordo com o versículo 25, tudo por quê? Por causa de um censo exibicionista de Davi, e aí, aliado aos israelitas, causaram a ira de Deus, fizeram com que houvessem dias de trevas em Israel. Aparentemente estávamos caminhando para um desfecho muito triste no livro de 2 Samuel. Afinal de contas, quando Davi resolve levantar um censo para exaltação própria, para mostrar a grandeza do seu reino, o quanto ele foi poderoso, o quanto ele era poderoso, Joabe ainda o questiona no verso 3. Após receber a ordem para a contagem, Joabe diz assim: mas por que você tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? O próprio Joabe sabia que ia dar ruim. Não era essa a perspectiva de um rei para Israel. Um processo de autoexaltação, autoglorificação. E aí você percebe que a presunção, ela tira o foco de Deus e ovaciona o nosso ego. Muito cuidado com a presunção, muito cuidado com o orgulho. Quando devíamos estar focados em Deus, começamos a ficar focados em nós mesmos e o resultado é tragédia. A massagem do ego do Davi custou muito caro. A massagem do nosso ego custa muito caro para a gente. Um distanciamento de Deus, uma independência de Deus, às vezes sem perceber, movido pelo egoísmo, estamos construindo nossa própria autodestruição. Independência do pecado significa dependência de Deus. Quando nos tornamos independentes de Deus, nos tornamos dependentes do nosso ego e, consequentemente, escravos do pecado. Muito cuidado, vigia. Resultado, então, uma praga foi estabelecendo-se em Israel, e aí você percebe que 3 opções foram colocadas diante de Davi, que, graças a Deus, reconheceu o seu pecado. No versículo 17, ele assume o seu pecado, intercede pelo povo, e aí você percebe que Deus propõe diante dele 3 opções para que ele escolhesse, e ele preferiu cair nas mãos do Senhor. Apesar de tudo isso, 70 mil homens morreram, foi uma verdadeira tragédia, mas Davi preferiu estar nas mãos do Senhor. Tais homens certamente estavam vinculados a Belial. Se fossem homens segundo o coração de Deus, Deus não teria nenhum prazer em destruí-los, como também Deus não tem prazer em destruir o ímpio. Deus sabe perfeitamente quem é o indivíduo que está ao lado dele e não mais do que qualquer ser humano. Então Deus não destruiria tais pessoas se houvessem nessas pessoas chance de arrependimento ou chance de salvação. Ou seja, eles recebem a sentença por terem sido coparticipantes de Davi. Davi se arrepende, mas parece que esses homens não demonstram o mesmo tipo de sentimento. E aí colhem aquilo que plantam. Davi prefere estar nas mãos de Deus, que de fato é o melhor lugar para se estar. Tenha sempre isso em mente. O melhor lugar para estarmos não se constitui estar nas mãos dos homens, mas se constitui estar nas mãos de Deus. Que estejamos nas mãos do Senhor. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijão no seu coração.